Glória a Deus. Aproveitar que você está de pé, abre a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Uau, Lucas capítulo 12. Sabe a mensagem hoje? Vai falar sobre um tempo de qualidade para Deus. Lucas 12, 16, vai dizer uma passagem extraordinária da Bíblia. Eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Eu estava com a mensagem pronta. Quando eu terminei a mensagem, meu cachorro estava friozinho, se aconchegou comigo, eu olhei para o meu cachorro, a gente foi, se embolou e dormiu ali, abraçadinho um com o outro. Eu fiquei com pena de levantar, que ele estava tão aconchegado em mim, eu falei assim, o cachorro está quentinho, então eu vou deitar, que aí só virei para o lado do sofá e dormi ali, eu e ele. Porque a mensagem estava pronta, eu tinha 1 hora, eu falei assim, agora eu vou só o quê? Eu vou só descansar. Fui ali para dentro, passei o olho rapidamente, orei um momento e comecei a cuidar das minhas coisas, administrando o tempo, porque a mensagem estava pronta. E aí começou o louvor. E aí veio uma reflexão para homens e mulheres de Deus que sobem sobre esse altar. Eu vi uma pessoa na porta. E quando eu vi essa pessoa na porta, o Espírito Santo falou no meu coração. Ela teve coragem de sair de casa. Então, se ela teve coragem de sair de casa, muda a mensagem por causa dela. E eu falei, amém. Sentei na sala das crianças. Qual é a inspiração? E aí eu fui ajustando aquilo, tudinho que já estava feito. E o louvor. Aí o louvor, a Jéssica vai e começa a ministrar uma coisa no louvor. O Espírito Santo, fica em silêncio, escuta. Eu ouvi. Ela foi ministrar uma coisa, agora bota esse parágrafo na mensagem. Eu fui ali escrevendo a mensagem. Eu agradeço a Deus por esse tempo, desses 15 minutos que eu tive, para refazer toda a mensagem do que eu já tinha feito. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Porque quando nós tomamos a decisão de andar em direção ao Senhor, Ele cuida de tudo, Ele muda a mensagem da noite. Tudo isso Ele faz por nós. Amém? Vamos lá, Lucas 12, a partir do 16, não. Vamos a partir do 13, volta um pouquinho aí, do 13. Me desculpem. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, homem, quem me instruiu o juiz entre vocês? Então ele lhes recomendou, tendo cuidado, guardai-vos de tudo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maior, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para anos. Descansa, come, bebe e te regala. Uau, que gostoso, hein? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar essa ministração dessa noite e te pedir que fale poderosamente aos nossos corações. Nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos que possa falar, possa quebrantar os nossos corações. Nós queremos entender, nós queremos ouvir, nós queremos ter discernimento de como aplicar essa mensagem nas nossas vidas, no nosso cotidiano, para que possamos viver dias de bênção e de abundância. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O negócio já começou quente. Tem gente que vai assistir pela internet, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, do que já aconteceu aqui. É uma pena você não estar conosco, porque eu posso dizer, valeu a pena sair de casa já hoje. Até agora já está valendo a pena. Eu acredito que vai valer mais ainda. Amém? Bom, o texto é muito interessante. O texto vai falar sobre uma aplicação, sobre investimentos. E essa noite eu vou estar trazendo uma reflexão mais voltada nessa área. Porém, não somente nas questões espirituais, como também nas questões físicas, nas questões estruturais, na questão das nossas vidas. Amém? Mas eu preciso começar falando sobre o tempo, sobre como administrar o tempo. E eu pergunto a você, o que você tem consumido com o seu tempo? O que você tem colocado para dentro? O que você tem recebido?
Jornais, revistas, televisão, redes sociais. O que você tem, streams, o que você tem recebido que tem composto você? Composto a mim, pastor? Sim, sim. Tudo aquilo que nós bebemos, que nós recebemos, que nós ouvimos, acaba influenciando diretamente quem nós somos. Se você vê um monte de seriado que mulheres usam saia, se você tem um monte de amigas que andam com você, que usam saia, qual é a tendência da próxima vez que você for ao shopping? Comprar uma saia. São coisas que acabam povoando a sua mente de uma forma subliminar, que de repente você, que nunca usou saia, vai olhar para a saia de uma forma mais simpática. Pô, a minha personagem, que eu gosto tanto, que eu tenho simbiose com ela, usa saia. 2 das minhas amigas usam saia. Quando a gente vai pegando informações, e aí quando você estuda marketing, você vai literalmente entender isso de uma forma profunda, que existe toda uma neurociência programada para fazer com que você viva exatamente isso que eu estou falando. Então, em cima do que você tem colocado para dentro, isso tem mexido com você. Não, pastor, eu sou forte, eu não me deixo levar, não. Ok, glória a Deus. Talvez ontem você não tenha se deixado levar, talvez hoje também não, talvez amanhã, idem. Mas será que daqui a uma semana, 2, as coisas vão continuar exatamente como estão? Vamos fazer uma conta matemática. Você tem uma caixa d'água, você é uma caixa d'água de 1.000 litros. Tá certo, tem gente aí que é de 500. Eu estou quase com as de 2.000. Né? Mas vamos só para ter um número. Né? Eu sei que a outra olhou para mim, pastor, você não é de 1.000 não, você caixa maior, né? A outra, não, eu já... Poxa, eu estou slim, né? A Adriana falou assim, eu sou uma caixinha de 500, pô. Não, né? A Júlia, pô, tem caixa de 350? Mas vamos partir de uma situação hipotética que nós somos uma caixa d'água de 1.000 litros. E aquela caixa tem uma torneira, uma fonte de água viva que está jorrando dentro dela. E você está enchendo, se enchendo, se enchendo. Aí eu gasto um pouco, mas eu abro aquela fonte aberta, está o quê? Entrando água limpa, água viva. Mas num dado momento você chega, hoje eu estou aqui focado no futebol, hoje eu estou focado na questão da minha unha acrigel que eu vou colocar, a extensão do cabelo, não, hoje é casamento da minha cunhada, então a coisa mais importante é eu brilhar mais do que a noiva. Misericórdia. Não acontece isso não, né, irmãs? Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Eu só quero estar ali figurando tipo em segundo lugar, né? Então eu quero estar quase tão bonita quanto a noiva, né? Meu marido olhar para mim e querer casar de novo comigo. Amém? É só por isso, né? Aleluia, essa igreja... Então, vida que segue. Só que você fala assim, hoje eu não quero ler Bíblia, não quero ouvir hoje, eu estou focado em outras coisas da minha vida. Hoje eu tenho prova na faculdade. Então você vai lá e fecha aquele registro. Só que o que eu faço? Durante o dia eu não me abasteci, mas eu gastei. E agora os 1.000, agora eu estou com 900 litros. Gastei 100 litros. Só que eu cliquei num videozinho, meio complexo. E aí o que esse videozinho tinha? 5 litros de água suja. Botei na minha caixa 5 litros de água suja junto com os 900 de água viva e eficaz. O que acontece com o gosto dessa água? Nada. 5 litros em quase 1.000, vai diluir e você não vai sentir gosto de nada diferente. Não vai mudar. Mas aí chega no final do dia, o registro está ali, mas você, não, eu estou focado, eu dormi, eu estou cansado demais, o dia foi complexo, eu não vou lá e não abro aquela fonte de água. Porque quem decide se quer abrir ou não é você. Amém, igreja? E aí no dia seguinte você vai lá, consome mais 100 litros, porque é a tua média diária ali, você está consumindo, você está falando um par do Senhor para o outro, você está profetizando sua vida do outro, você está orando por alguém, você está gastando da tua fonte. Mas a torneira continua fechada. Aí eu vou lá, clico em outro vídeo. Pum! Vídeo de 50 litros de água suja. Misturou com aquelas 800 que tinha, 850. O que vai acontecer? Quando você pegar o próximo copo daquela água, o que você vai sentir? Já vai dar uma diferença no gosto. Concordam comigo? Aquela água limpa vai estar tão limpa. Agora eu já tenho uma proporção de 850 contra 55 de podridão. Mas você chega no final do dia, vai ali, escuta um louvor, e você bota uma goteira pingando, ping enchendo.
Ó, tá entrando água viva, ok, na goteira. Vai entrar no final do dia talvez 15, 20 litros. Legal, estou me reabastecendo. Aí você vai lá e clica em outro vídeo, pum, mais 50 de água podre. O que vai acontecer gradativamente? Você vai se contaminando aos poucos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu botei de 50 em 50. Mas se você fosse contaminando de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, sabe o que vai acontecer? Essa água vai apodrecendo e você não vai sentir diferença no gosto. Se você for colocando aos pouquinhos, você não vai sentir. A água parece, não, tá normal isso aqui. Não, é porque hoje teve chuva. Então, E no dia seguinte você vai provar daquela água, você já vai, não, tá boa assim, tá boa. Porque nós somos suscetíveis, nós somos pessoas altamente flexíveis, adaptáveis. Só que a gente pode se adaptar tanto para o bem quanto para o mal. A grande questão é de que fonte você está bebendo. O que está jorrando para dentro de você? Que torneira você decide abrir? Essa é a grande reflexão que o Espírito Santo me fez parar e trazer essa noite. Não é do dia para a noite. Não vai contaminar do dia para a noite, não. Aconteceu uma situação no estado do estado do Rio de Janeiro, no estado do Brasil, né? Depois o nego bloqueia o vídeo, né? Que tinha uma companhia de água que era o quê? Estadual. Mas algumas pessoas falaram que aquela companhia não era efetiva e precisava ser privatizada. Interessante. Questões, né, de decisões governamentais, não quero entrar por isso aí. O que me chamou a atenção é que, de repente, a água que você bebia começou a mudar de gosto. Os índices de cloroformo fecais aumentaram. Índices de poluição na água aumentaram. E aí começou helicópteros a andar por cima da reserva de água desse estado e ver que tinham diversas plantas que estavam se proliferando ali. Alguém lembra o nome dessas plantas? Hã? Geosmina, gigoga, era um negócio, né? Que trazia geomina. Então começou a ter uma proliferação de gigoga ali. Aí as pessoas que consomem jornal, quase que maciçamente, começaram a falar o quê? Privatiza, privatiza, privatiza. Não estão respeitando. Calma aí. Nós somos seres inteligentes. Aquela companhia gerava aquilo ali há quantas décadas? Quase século. Como é que na semana que o pessoal começa o fato da privatização, misteriosamente começa uma proliferação de uma situação dentro da reserva? Será que aquilo não foi implantado? Será que aquilo não foi colocado para justamente mexer com você, para você acreditar que aquilo que estavam tentando te empurrar a goela abaixo era o melhor? Agora, sabe o que é mais interessante? Me diz aí quem teve a conta de água reduzida depois que mudou de abastecimento. O meu relógio, eu tive 3 relógios, e todos os 3 relógios em 12 anos marcavam uma média de água histórica de 12 anos. Mas quando botaram um novo, minha conta aumentou em mais de 300 litros. Mas ainda tentaram me convencer, porque era uma tecnologia alemã no relógio novo, que o outro não tinha selo do Inmetro. O Inmetro também precisa ser privatizado para se reinventar, porque agora a companhia nova, essa sim, sabe medir como nunca, como ninguém mais. Só que isso não aconteceu só na minha casa, aconteceu na casa de todo mundo. Pelo menos um monte, mas muita gente que eu conheço veio, né, em conversas extraoficiais, comentaram a mesma coisa. Mas o mais interessante é que você bateu palma dizendo privatiza, privatiza, privatiza. Mas será que a gente já viu isso na Bíblia? Esse serviço de desinformação? Cristo ou Barrabás? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Às vezes é meia dúzia de vozes falando perto do teu ouvido já é suficiente para te desestruturar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não estiver muito bem fundamentado naquilo que você acredita e você segue, você é levado pelas muitas vozes. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Nós precisamos tomar cuidado onde nós temos se alimentado, porque muitas pessoas boas estão se perdendo no decorrer do caminho. Pura e simplesmente por quê? Porque estão abrindo a fonte errada e fechando a fonte certa. Sabe, eu comentei com a minha esposa, eu estava ministrando na igreja e eu lembrei desse caso. Um amigo meu e do Felipe, certa feita a gente estava numa viagem dessas pelo Brasil,
E vindo da janta, no carro, a gente começou a conversar sobre barbáries de eras anteriores, questões de tortura medieval, e aí conversando ali sobre questão de guerras e tal, beleza. E de repente ele chegou e falou assim, você já viu alguém ser empalado? Aí eu, não. Você sabe o que é? Eu falei, sei. Cara, é muito sinistro. Eu falei, sim, é uma das técnicas de tortura, de má agonia que as pessoas podem ser levadas. Ok. Não, mas você já viu? Não, eu não vi, mas eu sei como que é. Não, então você não sabe. Eu falei, sei. Não sabe, aí ficou aquele, sabe, não sabe, sabe, não sabe. Você só pode ter certeza que você sabe depois que você vê um vídeo. Eu falei, pô, mas eu vou ver o vídeo. Não se preocupa, estou enviando para você. Por que não envia, não? Não, você tem que ter essa experiência. Porque você teve, marcou minha vida. Eu falei, e eu não quero ter essa marca. Eu abro mão de ter essa marca, eu já sei, eu já li, eu já vi literatura, já estudei sobre o caso, já é suficiente para mim. Não, mas você tem que ver com os teus olhos. Eu falei, não, eu não tenho que ver. E ele ficou por mais de 1 hora tentando me convencer que se eu não assistisse alguns vídeos sobre o tema, eu não seria doutor suficiente para subir no púlpito e pregar sobre isso. E eu pergunto, o que é isso? Uma grande asneira. Eu preciso perder uma perna para falar sobre o risco de uma amputação? Claro que não. Mas muitas pessoas tentam te convencer disso. Sabe, uma vez eu estava vindo no evangelismo, e teve um grande evangelismo, foi uma coisa muito boa ali, o poder de Deus se manifestou, revelação, coisa fantástica. Teve cura de alma, ferida de alma, restabelecimento de casamento, e eu estava voltando para casa, e uma pessoa chega para mim e fala, caramba, você tinha que ver uma situação que aconteceu no estado tal, país tal, não lembro exatamente onde era. Eu falei, é mesmo? Estava eu dirigindo, na Itaoca. E aí, de repente, a pessoa chega para mim e fala assim, cara, esse vídeo aqui você tem que ver, cara, foi muito sinistro. Eu falei, o quê? Aí parei no sinal, aí virei para assistir. Olha essa parte, então, aqui, nego, arrombando a porta de uma casa. Nisso, tinha uma pessoa e uma criança desnudo, e o povo pegando e lixando o cara, e bateu, depois esquartejaram. E o sinal não abria. Eu falei assim, que isso? Ele, caramba, eu vi esse negócio, estava marcando meu coração, eu tinha que te mostrar, pastor. Para que eu tenho agora na história da minha vida um exemplo de alguém sendo esquartejado? Ué, pastor, mas é a realidade. Eu falei, eu sei que é a realidade, mas por que eu, depois de vir de um evangelismo, pessoas batizadas, manifestação do poder de Deus, eu estava indo para casa como? No céu, eu ia botar a cabeça no meu travesseiro, só vendo o anjo voando, glorificando, tocando. Agora, quando eu fechar meu olho, eu vou ver essa porcaria dessa cena. Ih, pastor, foi mal. Eu falei, foi muito mal. Foi muito mal, não foi pouco mal, não, foi muito. Não é porque eu vi isso impactou e eu achei por bem mostrar para o meu pastor. Desabafasse só no gabinete, sem mostrar as cenas. Você está entendendo isso? Agora você me pergunta, essa bodega dessa cena saiu da minha cabeça? Nunca mais, isso já faz uns 10 anos, eu não esqueci essa goiaba. Se eu tivesse visto o vídeo do cara sem palado, tu acha que eu ia esquecer? Meu irmão, eu tenho que fazer aquele negócio que eu fazer na lobotomia, para poder tirar um flanco do cérebro do outro, para poder esquecer. Então você concorda comigo que existem algumas coisas que a gente passa que nos marcam? Concorda comigo? Mas você também concorda comigo que existem algumas coisas que a gente acaba passando sem escolha? Por exemplo, eu estou num ponto de ônibus, acontece uma situação, uma batida de carro, uma pessoa se machuca, sai sangrando, quebra o nariz. Você está ali no ponto, aí você tenta ajudar a socorrer, você vê aquela situação toda ali, né? Você acaba se sujando de sangue. Aquilo vai marcar para você? Vai. Mas você teve a opção diante daquilo? Praticamente não, porque foi uma coisa que aconteceu exatamente onde você estava. Você fez parte daquela história. Nesse caso, uma parte boa, porque você, além de presenciar, você ajudou a socorrer uma vítima. Glória a Deus. Não foi confortável, não foi bonito. Aquela ali vai ficar passando na sua cabeça algumas vezes, tranquilo. Mas o fato é, você tinha a opção? Não. A única opção que talvez você tivesse em toda aquela história era ajudar ou não. Mas aí se você não ajuda, a sua consciência te lembrar. Ok. Mas e quando você pega um vídeo desse, de uma pessoa que você sabe que é complicada, e clica nesse vídeo, o que você está esperando acontecer?
Você já sabe, hoje uma pessoa chega e mandou um vídeo para mim, uma pessoa que eu amo. Começava um vídeo, painel de uma moto. Aí falou, cara, se liga só na perna dele. Só que aquele negócio, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa fidedigna, eu falei, pô, tranquilo, Quando eu vi o cara chutado numa moto, numa autoestrada europeia, numa moto importada, aí eu dei pausa e falei, calma aí, o que estava escrito embaixo mesmo? Aí voltei. Se liga no pé dele. O que eu fiz com o vídeo? Eu excluí. Na hora, eu fui lá e excluí. Porque era alguma coisa boa que ia acontecer com aquele motociclista? Não. Quando ele falou, olha o pé dele, eu já calculei ali que aquilo era um vídeo de um acidente, o cara estava em alta velocidade, e eu ia ganhar o quê em ver aquele acidente? Nada. Vocês estão entendendo? Então eu decidi de imediato excluir. Nós precisamos fazer exatamente isso em nossas vidas. Nós precisamos colocar uma balança, o que nós devemos ou não devemos, consumir, assistir, ver. Nós precisamos fazer, porque depende de nós. A chave está na nossa mão. Amém, igreja? Vamos lá, continuando esse negócio aqui. Voltando na caixa d'água. Você está ali devagarinho botando, e você não está sentindo mais diferença. Mas quando chega uma pessoa que está acostumada a beber água limpa, e eu queria te dar um copo da minha água, e aí você dá um copo da tua água para essa pessoa, o que ela vai sentir? Na hora ela vai gritar, ela fala assim, o que é isso? Gosto de podre, gosto de... O que está acontecendo com isso? Aí você vai falar assim, não, pode até não estar perfeito, não está um pouquinho alterada, não. Está muito alterada. E aí vem uma segunda reflexão para você, que gosta de uma igreja pela internet. Quando você está assistindo um culto pela internet, quando você fica roletando o vídeo que você quer assistir, que você gosta, e eu agradeço a Deus porque você decidiu parar nesse canal e assistir esse culto, que haja bênção sobre a tua vida, mas vá até o final, para você não ficar somente com um fragmento do que está sendo dito. Então, quando você assiste pela internet, você pura e simplesmente tem o teu filtro de água, e você decide o que fazer com ele. E se estiver entrando mais podridão do que água boa, você não vai nem sentir o que está acontecendo. Porém, quando você decide fazer uma igreja presencial, onde você conhece pessoas, chama pessoas pelo nome, toma café com pessoas, quando você começa a entrar num caminho como esse, vai ter alguém que vai olhar para você e falar assim, cara, o que é isso aí, cara? O que está jorrando de você? Não estou te conhecendo. Essa não é você, esse não é você. Ué, por que você está mudando tua roupa? Por que você está mudando a sua postura? O que aconteceu? O que está te motivando para te levar até aí? Isso tudo só acontece quando você tem pessoas idôneas, amigos, pessoas fidedignas que estão ao seu lado. E aí essas pessoas vão te abençoar. E muitas vezes a bênção que essas pessoas podem trazer para você é realmente o quê? Te chamar a acordar. E quando você vive sozinho no teu mundinho da internet, quem vai te ajudar? Talvez a palavra entre, você escute e realmente faça uma transformação. Glória a Deus por isso, mas estatisticamente, a maior parte das pessoas que seguem o evangelho solitária não tem esse feeling, não tem esse toque, não tem essa pegada. O que acontece? Homeopaticamente, o gosto vai mudando. Homeopaticamente, a fonte vai mudando. Homeopaticamente, coisas ruins vão acontecendo. Amém, igreja? Por que você está falando isso? Porque são 30 anos de evangelho, quase 20 anos de ministério. Já vi e já vivi muita coisa para poder chegar aqui e falar isso com propriedade para vocês. Não sou um menino que me formei ontem, subi no altar, a igreja inaugurou há 3 meses, você está aqui agora 3 meses, não. Respeita a minha história. Eu tenho 50 anos, me converti com 19. Aí você vê, eu tenho mais tempo na igreja, né, eu tenho mais tempo como pastor do que fora da igreja. Então, eu acho que eu tenho propriedade para estar falando o que eu estou falando para vocês. Amém, igreja? Vamos lá, continuando esse negócio. Então, eu decido colocar uma fonte boa ou uma fonte ruim. O tema que a gente falou sobre o investidor. Então, é a hora que eu tenho que entrar agora nas questões de investimento. Quando nós estudamos investimento, a grosso modo, existem 3 perfis que você coloca como investidor. Quais são eles? Conservador, moderado e agressivo. São as 3, né, de uma forma bem superficial. Quando eu falo, vamos começar a investir hoje, pastor.
Aí, quando você abrir uma carteira, quando você abrir uma conta, eles vão fazer uma pergunta para você. Onde você se encaixa? Aí você, mas eu não sei. Tudo bem, então lê esse textinho aqui, vê esse videozinho institucional, lê essa cartilha, e aí com isso você vai conseguir o quê? Se encaixar em algumas delas. E aí com essa resposta feita, a gente vai poder o quê? Te orientar em que você quer investir. Certo? Aí eu pergunto para você de uma forma muito... Eu sei que tem gente que investe aqui, eu sei que isso aqui, se eu fosse fazer um simpósio, tem gente para dar aula sobre isso, eu agradeço a Deus por isso, né? Porque essa igreja é uma igreja que tem vivido em prosperidade, e se você não tiver discernimento de como administrar recurso, você vai ser uma igreja de ostentação, porque está entrando mais recursos e o pessoal fica esbanjando. Agradeço a Deus que eu estou vendo pessoas investindo nas suas vidas e no reino de Deus, nas duas coisas, que é exatamente onde nós vamos chegar no clímax dessa mensagem. Pois bem, se você é um investidor conservador, quantos, em média, você vai tirar por mês de lucro? Por mês. A base de um investidor conservador é de 0,5 a 1,2. Não passa disso. Um investidor conservador vai ter do extremo, que é uma caderneta 0,5, a um fundo imobiliário ali, ele vai pegar 1,2. Ponto, a carteira dele está montada. Então ele sabe que os riscos deles são baixos, mas a rentabilidade dele também é baixa. Não adianta eu querer botar uma carteira conservadora e achar que em 3 meses eu vou dobrar meu patrimônio. Não vai acontecer nunca. Nunca. Vou repetir, nunca. Amém? Se você é um aplicador, você é um investidor moderado, o que vai acontecer? Você vai diversificar seu patrimônio, vai botar uma porcentagem para cá, para lá. Vou fazer um jogo rápido aqui, vamos colocar que um moderado consiga tirar ali uma média 4 a 5% ao mês. Porém, a taxa de risco que ele tem de tomar prejuízo também é muito maior. Concordam comigo? E se você for um investidor agressivo, o que vai acontecer com você? 2 coisas podem acontecer no primeiro mês. Qual é a primeira coisa? Você pode quebrar. Como também você pode o quê? Duplicar. Triplicar, dependendo do que você faça. Do jogo de apostas, entre aspas, que não é puro e simplesmente uma aposta, é toda uma análise, mas se você tomar as decisões em cima de análise certa, você pode duplicar o seu patrimônio em 1 ou 2 meses. Mas você concorda que para você ser um investidor agressivo, você tem que ter um coração em dia? Só quem já viu uma carteira de ação, né, subir 30% em 5 meses, e no dia seguinte, depois desses 5 meses, você acordar, está caindo 40%, e você com café na mão, o café quase pula da xícara no teu colo, assim, porra, o inimigo está se andando com a minha vista aqui, que eu não estou vendo esse negócio aqui, é seta, isso aqui não, é mentira. Eu vou tampar o olho, eu vou abrir de novo, pá! Ih, o número... Isso aqui foi mentira, foi só para ver se me pegar uma peça. Isso é um investidor agressivo. E eu preciso dizer, você precisa ter estrutura, senão eu começo a bater no filho, bater na mulher, quer pular de ponte. Você vê que de vez em quando acontece isso. Porque a pessoa coloca grandes expectativas e acaba não pesando os riscos que você tem. Então, o fato é, se eu quero grandes lucros, eu tenho que entender que eu também corro grandes riscos. Não adianta você olhar para o outro, querer ter o resultado do outro se você não faz as mesmas coisas. Não adianta eu olhar para o irmão e falar assim, uau, poxa, ele ganha praticamente a mesma coisa que eu, olha só do carro dele. O que você faz com o teu dinheiro? O que ele faz com o dinheiro dele? Você está comendo burgão artesanal todo final de semana e às vezes no meio da semana também. E ele? Você compra queijo no mercadinho ali da esquina a R$80 o quilo. E ele vai lá para o Mundial, ou para o Guanabara, compra o queijo na promoção, no dia da promoção, por 23. Vocês estão comendo o mesmo queijo. Vocês estão comendo o mesmo pão com queijo.
Só que algumas pessoas vivem de uma forma dissoluta, a Bangu. Para ser um em português, o que é dissoluto? Vive a Bangu. Deu vontade, virou o nariz, vai lá e mete a mão e pega. Vou dar um exemplo simples. Lá em casa já faz um bom tempo que a gente não compra tênis por necessidade. A gente compra tênis pelo quê? Por oportunidade. Chega essa época do ano, mais ou menos, agosto, setembro, o que a gente começa? Qual é o tênis da escola das meninas? Tênis preto. Beleza, tênis preto. Né? Elas vão mudar de escola, a escola é a mesma. Ano passado foi tênis preto, ano retrasado, preto. Não tem nenhuma minuta de mudança de uniforme. O que vai ser ano que vem? Tênis preto. Quando eu vou comprar o bendito tênis preto? Em janeiro? Me dizem que promoção que eu vou arranjar em janeiro de tênis preto? Demanda e oferta. Quem fabrica sabe que está todo mundo procurando, menos eu, porque eu já comprei em setembro e outubro. Mas vocês aí podem estar, não sei se vocês decidem, chegar lá em janeiro e comprar, procurar. Aí ele faz o seguinte para você, ele bota 20%, ele aumenta 50% o valor, bota 20% de promoção e você ainda acha que está lucrando. E ainda chega quando, pastor, eu quero contar um testemunho, que eu comprei esse tênis preto aqui de R$300 por 220. Eu falei assim, engraçado, em setembro eu comprei ele por R$80, 5 vezes sem juros. Está conseguindo entender isso? Então, às vezes, as pessoas têm o mesmo dinheiro, as mesmas oportunidades e estão administrando mal os seus recursos. Mas se fosse somente isso, tudo bem. Sorte, azar, e você coloca como você quiser. O problema é que o mesmo inimigo que te distrai quanto a isso é o mesmo inimigo que depois vai soprar no teu ouvido dizendo, tá vendo? Ele tem, você não tem. E aí começa a brotar o quê? A inveja. E a Bíblia fala algumas coisas bem complexas sobre pessoas que acabam desejando mal aos seus irmãos. O provérbio fala o quê? 6 coisas aborrecem o Senhor. A 7ª, ele abomina. Depois dá uma lida nisso lá, é muito edificante. Bota no grupo da igreja, por favor, o versículo, a passagem. Então nós precisamos tomar decisão porque elas não são somente soltas. O que acontece é que isso é uma cadeia de... E quando você não conquista e você vê, às vezes está chovendo, você fala, poxa, eu queria tanto ter um carro. Eu não consigo entender por que ele tem carro e eu não tenho. Simples, o queijo de R$80 você está comendo teu carro. Sem contar que tem uma outra coisinha muito importante, né? Aquele que ganha a mesma coisa que você é dizimista na casa do Senhor e você não é. E a Bíblia fala sobre a questão do devorador, do migrador, do cortador e do destruidor. São seres espirituais que são aprisionados quando você dizima na casa do Senhor. Não sou eu que estou inventando, está escrito na Bíblia. Aí algumas pessoas ganham a mesma coisa e não conseguem ter, porque a minha conta não fecha. Aí esse tênis chega no final do ano, acabou o tênis? Não, o tênis não acabou, não precisava nem ter comprado outro, mas agora eu tenho 2. Aí aquele tênis que era para ser trocado em dezembro, que muitos trocam em dezembro, aí o tênis do filho do dizimista vai até maio, junho. Só que o outro já está comprado pela metade do preço do que estava naquela época. Você está entendendo isso? São contas que não fecham. É experiências como a gente passou essa semana, uma coisa simples, porém muito reflexiva que eu deixo para vocês. Cheguei quarta-feira da caminhada, 11h50 da noite praticamente, fizemos eu e minha esposa, eu fiz 8 km, ela fez 4. Ela me deixou sozinha, ela foi de carona, e depois, quero ver você voltar. Aí tive que voltar mais 4, né? Para trazer a donzela para casa. Glória a Deus por isso, porque algumas pessoas mandam os outros irem, ela pega e vai comigo. Quando ela sente que eu estou fraco, que eu estou esmorecendo, ela fala, levanta e vamos embora, estou trocando de roupa. Eu vou correr com você. Porque é muito fácil a gente botar o jugo nas costas dos outros. Maneira é quando a gente divide o jugo. Tá? Junta de boi, são 2. É um pegando de cada lado. E aí você fala, esse boi é fraco, esse boi não me dá orgulho, esse boi não faz nada de diferente. A pergunta é, o que você está fazendo com esse boi? Você está incentivando ou você está derrotando ele? Então eu agradeço a Deus, porque eu tenho uma mulher que pega junto comigo e faz a coisa acontecer. E o mais interessante é que quando você mesmo na junta de boi está vendo que ela é mais fraca, o que você vai fazer? Você vai se reinventar, vai ter mais força para não pesar sobre ela. Mas ela está o quê? Junto contigo na caminhada. Reflete sobre isso aí. Eu agradeço a Deus pela tua vida. E é por isso que todas as minhas vitórias eu tributo ao Senhor e tributo também a você. Eu honro você, porque eu reconheço que eu estou onde estou e vou aonde vou, porque você está comigo.
Agora não é só olhar e falar assim, que bonitinho. Não, você pode viver as mesmas coisas que nós vivemos. Até mais. Você tem todas as oportunidades do mundo para pegar os nossos exemplos, olhar e falar assim, cara, eu ainda vou melhorar esse projeto. Olha que fantástico isso. Eu vou fazer de uma forma mais fantástica, porque eu vi, ó, aqui foi legal, mas se ele tivesse feito isso aqui e um pouco, vou testar. Então vai lá e testa. Mas se você quer ser aquela pessoa conservadora, você não vai ter grandes diferenças. Mas, pastor, você falou que tem grandes riscos. Sim, existem riscos. Mas a grande questão é, quem está te orientando? Porque se você está andando junto com Deus Altíssimo, Ele vai te dar discernimento do que fazer e de como fazer, para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm sonhado, mas não têm executado. Algumas pessoas têm buscado, têm recebido até em suas vidas palavras proféticas. Algumas pessoas têm tido revelações, alguns têm tido sonhos. E isso tudo é muito lindo, é fantástico. Algumas pessoas têm ouvido de outras, que você tem a vocação, que você tem um dom, que você tem um chamado. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. A grande questão é que quando você recebe um ato profético sobre a tua vida, você recebe uma fotografia. Quando você recebe um ato profético sobre a tua vida, você recebe uma planta baixa. Você recebe com um pergaminho. Você não recebe uma escritura. Palavra profética é planta baixa. Palavra profética não é escritura. Sabe por quê? Porque você precisa andar em direção ao cumprimento daquilo. Deus abre a planta baixa e fala, vai ter 3 quartos, 2 banheiros, 2 andares, espaço na garagem para 2. Melhor, para 3 carros. Essa é a figura que eu estou vendo. Agora vai lá e faça. Porque eu estava falando aqui exatamente sobre isso. O homem de Deus recebeu e falou assim, realmente o exército é muito grande, são muitos. É como gafanhotos no campo. Você não tem como, mas você vai precisar levantar, pegar teu exército, marchar até o ponto tal. O ponto é tal. Dia tal, no horário tal, no local tal, você precisa chegar lá. Mas, Senhor, o que eu vou fazer lá? Você já falou que eu não consigo ganhar eles. Se você fizer isso, você vai ver. E aí o homem de Deus leva a nação de Israel, chega o exército dele lá no alto. E lá embaixo está aquela multidão para dar medo. E ele respira e fala, pronto, Senhor. O que o Senhor falou para fazer, eu fiz. Aí Deus chega no meio da obediência dele e fala, agora com os teus olhos contempla o que eu vou fazer. Sabe, a grande realidade é que pessoas estão esperando as coisas acontecerem, mas não se movem de casa. Ah, mas Deus falou que eu vou ser um grande engenheiro. Já fez vestibular? Já se inscreveu no vestibular? Está estudando para isso? Não, eu vi, eu tenho um sonho de correr uma maratona, tranquilo, já pegou a estrada do Galeão ali, fez 4 km. Foi, voltou, subidas e descidas. O que você está fazendo para realizar o teu sonho? Não, é muito cansativo, estrada do Galeão. Ah, porque você, na ida é subida, na volta até uma descidinha, mas, eu não sei, porque amanhã, né? Porque agora eu comprei um pote de sorvete, daquele que eu não vou tentar dizer o nome de novo, que eu tentei dizer aqui, eu dei um trava-língua aqui, aí minha filha, que é professora de inglês, falou assim, pai, você passou vergonha. O nome do sorvete não é Heinz and Dines, é um outro negócio aí, esse é um sorvete novo que você está criando, né? Então não vou tentar falar Heinz and Dines, porque... né? Não vou tentar, vou pular essa parte. Sorvete. Aí você comprou aquele sorvete que custa uma fortuna, porque você viu alguém comendo num filme. E aí a gente volta no começo dessa mensagem, exatamente quando eu digo que você é influenciado por aquilo que você vê. Mas você viu a foto no filme, você viu no mercado e falou, eu mereço. Não é assim a frase? Essa frase vai ter no inferno. Pode contar, quem for depois me conta. Que vai ser tipo aquela história de Lázaro você olha aqui embaixo tem, porque eu não vou lá ver não. Só Jesus. Não, eu estou falando que tem gente na internet assistindo. Amém, igreja? Aleluia. Sai na filmagem aí. Glória a Deus, igreja. Vou até virar aqui o microfone aqui. Amém. Né? Depois me conta se não vai ter lá no inferno. Uma das primeiras placas do inferno vai ter o quê? Nada a ver. Vai ser o primeiro, nada a ver, lugar de refúgio. Vai ser a primeira posada do inferno, nada a ver, lugar de refúgio. A segunda eu mereço, vai ter lá um pouco mais, alguns quilômetros mais quentes à frente, vai ter lá, eu mereço. Deus sabe então, eu acho que está o quê? Deve estar uns 3 quilômetros da porta do inferno, de pertinho da labareda principal lá, do fogo do céu. O fato que nós precisamos estar atentos
é que nós somos conjunto das decisões que nós tomamos. É fato isso. Você quer ser maratonista? Começa a caminhar 20 minutos, começa a caminhar 30, depois começa a caminhar 1 hora, daqui a pouco você começa a fazer um HIIT. Você precisa ter ações continuadas para que você possa, evoluindo, chegar à realização do seu sonho. Não, pastor, eu vi ali, eu estou com 140 quilos, Deus me mostrou correndo a meia maratona de São Silvestre. Glória a Deus por isso. Quando que ele te mostrou que você ia correr? Não, eu sentia no calendário que era o ano que eu estou mais 2. Uau, que fantástico! E aí, o que você está fazendo por isso? Não, comprei uma televisão de 55 polegadas 4K e eu comprei agora um joystick que chega a tremer. Quando o cara dá o soco, eu sinto o soco no braço. Ah, legal. Você tem tênis de corrida? Não, tênis de corrida que tem de R$1.000? Tá maluco, eu vou comprar um tênis de R$1.000? Tá louco? Eu só compro tênis na Shopee. Ali que vem um cara entrega de Madureira para mim, 82 pares. Ó, filé, bonito pra caramba. Porque a pergunta é, você tem se preparado para tal? Que equipamento você está usando? Não, pastor, eu até tentei correr, peguei meu tênis, eu não comprei 2 de 80 não, eu comprei um por 70, o dobro do preço. Amém? É praticamente o dobro do preço? Sim, mas qual é o investimento que você está tendo? De novo a gente volta. O teu investimento é um investimento alto ou um investimento baixo? Porque às vezes o teu investimento é tão baixo que quando você duplica ele, continua ainda não sendo nada. Mas você acredita que está abafando. Sabe por quê? Porque você anda sozinho. Porque se você andar com atletas, eles vão falar assim, cara, acorda, só você está se enganando. E é por isso que eu chamo vocês a ser uma igreja viva e eficaz. Por isso que talvez as palavras ditas nesse púlpito sejam um pouco mais veementes, um pouco mais fortes, um pouco mais conclusivas, porque eu quero ver você correndo essa maratona, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver essa casa subindo, o primeiro andar subindo, eu quero ver essa casa sendo concluída, eu quero ver o seu sonho se tornando realidade. Esse é o meu objetivo nessa vida, não é ficar passando a mão e vendo pessoas derrotadas, só vindo chorar, falando, não chora, toma um lenço ungido para secar tua lágrima. Não, eu quero ver você ser um conquistador em Cristo Jesus. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. E se Deus me trouxe para esse endereço, é para dividir esse sonho com vocês. Eu termino essa mensagem te dizendo. A Bíblia fala em livre-arbítrio. Mas o mundo árabe fala uma outra coisa. Existe um termo árabe chamado maktub. Você sabe o que significa isso? Maktub. Maktub é uma palavra que significa já está escrito ou tinha que acontecer. Isso é uma situação que é um termo fatalista que é usado dentro do Islã, onde diz que aquilo já estava predeterminado que acontecesse por Alá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, respeito o pessoal do Islã, respeito os árabes, mas eu não concordo com esse termo, porque quando eu pego as palavras de Jesus, eu não encontro fundamento para isso. O que eu vejo, literalmente, é ele abrindo os teus olhos, te convidando, te mostrando a fotografia e dizendo, siga para cá. Agora, se você não seguir para cá, no meio do caminho pode acontecer isso com você. O que ele nos chama a todo momento é a tomada de decisões para podermos conquistar ou não algumas coisas. E não pura e simplesmente como alguns evangélicos estão fazendo, pensando que são do Islã, onde dizem, não aconteceu porque não era da vontade do Senhor. Você fez o vestibular? Fiz. Passou? Não passei porque não era a vontade do Senhor. Isso foi livramento para a minha vida. Livramento para a sua vida. Passar no ITA. Ok, foi livramento para a sua vida. No ITA foi livramento porque São Paulo é muito frio e Deus sabe que eu não suporto frio. Ah, entendi. Aí sabe o que Deus faz? Abre um ITA lá no Ceará. E agora, qual é a tua desculpa? Está aí no jornal, já foi feito assinado, já tem um espaço lá, vai ser aberto no Nordeste. Pronto. Aí eu te pergunto, então agora as pedras, clamaram, agora as barreiras caíram, agora tem num lugar quente. Você vai ser matriculado no ITA? Pergunto eu a você. Se você não estudar e estudar muito, você não vai passar na prova.
Porque você precisa se dedicar àquele projeto para que Deus possa olhar para você e falar assim, merecedor. Porque o sol nasce sobre justos e injustos. É lógico que se um injusto estudar a mesma coisa que você, lutar o quanto você, ele vai olhar para você e falar assim, o critério de desempate é filho meu, vinde e conquiste aquilo que eu... Mas aí alguns chegam, não, eu vou ficar sentado aqui, o outro estudando, de 1 às 10, como eu vi alguns cursos preparatórios, eu dei aula já há muitos anos de preparatório, eu via sábado e domingo o pessoal virando, estudando, e o pessoal, não, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui, ó, eu estou no workshop, eu estou aqui, ó, chorei, babando aqui de joelho, ó, balançando, eu estou sentindo que eu vou para o Ita, eu estou sendo levado para São Paulo, flutuando, ok. Isso aí é maconha gospel, tá? Deixa eu dizer pra você, é êxtase gospel. Pô, me ajuda aí, cara. Não pega num caderno, não estuda um... Diz aí, minha filha. Negócio sinistro. Não sabe quem é Bhaskara. Não sabe que é um limite e uma derivada. Limite de quem? De São João de Meriti com Belfort Roxo? Nem sei se esses lugares bonitos fazem divisa um com o outro. Eu sei que o Neix faz limite com Nova Iguaçu, né? Que eu lembro, meu Deus do céu, história da vida real. Eu conheci uma pessoa e falei assim, você mora em tal lugar? Não, eu moro em Nova Iguaçu. Eu falei, mas a linha do trem, não. A 1 quarteirão da minha casa é aquele outro lugar lá. Eu moro em Nova Iguaçu. Eu falei, desculpa aí, não quero, né, me perdoe minha falta de geografia, eu não estava com o mapa na mão aberto, né, para entender essa divisão de limites de município, né. Ai, glória a Deus. Deus abençoe essas pessoas. Nós não estamos vivendo em cima da premissa do Maktub. Nós vivemos em cima da premissa da Bíblia Sagrada. E ela te dá o livre-arbítrio. Eu quero convidar você a exercer o livre-arbítrio da melhor forma possível. Não pura e simplesmente brincando com o tempo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo é muito cruel. O tempo pode ser seu grande amigo, mas ele pode ser um dos seus piores inimigos. Se você sonha, eu quero convidar você a tomar uma decisão essa noite, de olhar para o seu relógio e cuidar dele. O tempo passa, as oportunidades passam. Muitas pessoas ficam chorosas, traumatizadas pelo meio do caminho, porque não conquistaram. Mas em nome de Jesus eu profetizo que você é um conquistador e uma conquistadora. Você é uma pessoa que olha a planta baixa que você recebeu e você está andando em direção a ela. Sabe? Eu volto no texto nesse exato momento. E eu vou te dizer qual é o grande problema nos dias atuais desse texto. É que existem pessoas, jovens teólogos, que estão reinterpretando a Bíblia. Alguns acham até que ela precisa ser reescrita em cima das suas novas interpretações. E quando a gente volta aqui, você vê que esse homem foi convidado a uma reflexão por Deus. E quando ele chega e fala, eu vou agora, por muitos anos, descansar, comer, beber e me regalar. O Senhor vira para ele e pergunta, louco, ainda hoje eu pedirei tua alma. E alguns teólogos pegam desse texto e falam, tá vendo? Tá vendo? Abre aí, ó, Airbnb, aluga uma casa de praia agora. Ganhei meu 13º, vou torrar. Vou bater 1 milhão de fotos, cada uma mais bonita que a outra, para causar nas redes sociais. Pô, mas calma aí, para causar, eu só tenho 3 biquínis. Faz o seguinte, abre aí o catálogo de modas que eu vi, alguns modelos, compra mais uns 15 biquínis diferentes, para mostrar que eu estava em momentos diferentes, né? Que senão vai pegar que, né? Eu sou rico um dia só, então nem curte a piscina, não curte nada. Ele só fica trocando de roupa e batendo foto, trocando de roupa. Parece uma sessão de foto. Nem curte o lugar que alugou. Fica o final de semana todo batendo 1 milhão de fotos, para ter o quê? Combustível para jogar na rede durante um bom tempo. E o que essa pessoa ganha? Ganha seguidores. Mas o que ela construiu na sua vida? Não construiu nada. Porque até mesmo as experiências que ela poderia ter, até essas são fragilizadas. Você está entendendo isso? Então, algumas pessoas estão vivendo uma vida de mentira. Por quê? Quando analisam erroneamente o texto, falam, eu não vou ficar plantando. Eu não vou plantar árvore, eu não vou comer desse fruto. O que eu vou fazer agora? Aí, num sacolão, eu vou comprar as melhores frutas possíveis.
Eu vou no mercadinho ali, mas a fruta ali custa 3 vezes mais. Não importa. O importante é eu ser feliz. Eu mereço. Eu mereço sair, dar até alguns passos e ali, pá, comer a fruta que eu queria. O preço não importa. Depois eu vejo a fatura do cartão. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada não está dizendo isso aqui. O que ela está dizendo aqui é que um homem fez projetos certos, porém com o quê? Meu Deus do céu, que profundo isso, hein? Motivações erradas. Ele fez o certo, ele preparou a terra, ele botou uma boa semente, ele escolheu a época certa e Deus trouxe prosperidade. Só que quando ele recebeu o fruto disso, ele olhou e falou assim, cara, não tem onde guardar tudo isso, vai dar uma super safra, vai se perder muito, então o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que administrar os silos para guardar, então o que vai fazer? Não, derruba esse que está aí, já constrói o melhor, porque eu tenho certeza que essa safra vai dar certo. E aí ele começa a construir grandes depósitos, porque ele fala, com o resultado disso eu vou viver sobrenatural, com o resultado disso eu vou viver prosperidade. Tem algum erro nisso? Pergunto eu a você, igreja. Não tem erro nenhum nisso. Você pensar, você se provisionar, você cuidar, você investir, não há erro. Eu digo para você de novo, não há erro nisso. O grande problema é que quando ele se focou somente no dinheiro, somente na construção, o texto vai falar o quê? Que ele esqueceu do principal, que era o Senhor. Ele focou tanto nas coisas materiais que ele esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Ele se focou tanto nas coisas materiais que ele esqueceu da obra do Senhor. Você está entendendo isso? É isso que o texto está dizendo de uma forma muito clara para nós. E nós somos inteligentes e interpretamos da forma correta. Então, se há uma oportunidade de comprar uma casa, compre essa casa. Se há uma oportunidade de investir num terreno, compre esse terreno. Ah, mas aí eu vou me apertar um pouco e aí talvez eu fique, como um amigo falou, que pegou um empréstimo com a esposa e ficou com a corda no pescoço. E por 6 anos, praticamente, ele passou dificuldade. Só que agora, no meio do ano, termina o empréstimo. E ele olhou para mim e falou assim, Adriano, no meio do ano, é como se eu ganhasse um aumento de R$2.000, que é o valor da prestação que eu estou pagando. Só que todos aqueles que falaram que eu fui louco há 6 anos atrás, agora eu vou voltar a viver um novo com uma casa comprada. E o mais interessante, diante das questões imobiliárias que aconteceram no nosso estado, essa casa vale muito mais do que eu comprei ela. Então, só se eu quisesse agora vender, eu já teria um lucro absurdo. Mas agora eu tenho um lugar de repouso, eu tenho um lugar de conforto. Foram 6 anos em dificuldade pagando essa casa. E agora, quantos anos mais de vida eu vou ter para desfrutar dela? Mas o mais interessante, que mesmo em meio a isso você fala, ele é mais jovem que eu, deve estar com uns 46 anos. A casa própria sendo paga agora. Ele não largou a fé dele. Ele não abandonou a fé. Você está entendendo isso? Ele não pura e simplesmente trocou uma coisa pela outra, não. Ele viveu, tanto no momento que estava tranquilo, ele era fiel ao Senhor. Agora ele está vivendo um momento de dificuldade, porque ele está investindo muito. Então ele continuava o quê? Fiel ao Senhor. E agora que está terminando, ele vai voltar a viver bonança, o que ele fala? Agora eu vou descansar e vou continuar sendo fiel ao Senhor. Esse é o exemplo que o texto quer passar para nós. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso, das oportunidades que se apresentam, dos recursos financeiros que nos são entregues. Mas não podemos, em momento algum, esquecer do Deus da obra, daquele que te dá saúde, daquele que te dá capacidade, daquele que te deu intelecto, daquele que te deu força. Você está entendendo isso? Talvez esse seja o maior erro de muitas pessoas. Sabe, eu lembro uma vez, há muitos e muitos anos atrás, há muitos anos mesmo atrás, eu estava estudando para o vestibular e tinha um grande amigo meu que era baterista da Igreja Batista. Filho de um diácono, irmão de um outro homem de Deus, uma família de Jesus mesmo, uma família abençoada, a família dele. Mas aí quando faltavam uns 4 meses mais ou menos para o vestibular, ele parou de ir à igreja. Aí pessoal, o que está acontecendo? Aí os pais dele, não, ele está bem, está firme na fé. É porque agora ele está focando no sonho da vida dele. E um belo dia eu encontrei ele, eu falei assim, cara, estou te vendo na igreja, o pessoal falou que você não tem... Não.
Não confunda as coisas, Adriano. Eu falei, opa, vou agora receber uma palavra de sabedoria, né? Me explica aí, então, qual é a parada? Há tempo para tudo debaixo dos céus. Eu falei, adoro esses que começam segurando num versículo sozinho, né? Vamos ver se ele vai desenvolver essa teologia dele, né? Há tempo para tudo. Agora é tempo de eu parar todo o meu ministério e estudar no vestibular porque é importante. Eu falei, ok. E o que você espera? O que você acha que te espera na faculdade? Como assim? Eu falei, pô, as matérias na faculdade, o pessoal diz que é difícil, que puxa muito de você. Aí ele parou. Não, eu também já ouvi isso. Falei, ok, se você agora não está tendo tempo para o Senhor, depois que você passar, aí vai ficar tudo tranquilo? Ou aí agora vai começar semestre por semestre, aquele bolo doido de matéria em cima de matéria para você passar? Aí ele ficou em silêncio. Não, você está tentando entrar na minha cabeça, está tentando me confundir. Eu já tomei a decisão, eu estou fazendo o melhor para o meu futuro, para a minha família e para os meus planos, só faltou sapatear. Eu falei, para de show, para. Vamos lá, estão nós dois aqui. Você sabe que está no erro. Você sabe que está priorizando de uma forma errada a sua vida. Não, que... Ele passou no vestibular ou não? Passou. Ele voltou a ser músico na casa do Senhor? E eu ainda acredito que tinha uma vozinha do lado dele falando assim, ó, C, agora é A, B, essa é E. E que voz é essa? Era do anjo do Senhor? Do Espírito Santo? Meu Deus, hein? Que profundo isso. Ou era daquele que sabia que se ele passasse naquilo ali, ele ia abrir mão do ministério dele por aquilo? Estou todo arrepiado agora, hein? Todo arrepiado. Às vezes tem pessoas que estão tomando caminhos de loucura e está dando certo e ainda quer bater no peito dizendo, viu, eu tinha razão. Será que tinha mesmo? Ou será que as portas do inferno estão abertas para você ir para um degrau mais profundo? Eu termino essa mensagem exatamente aqui. Eu quero profetizar sobre a vida de cada homem e mulher que está aqui conosco. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe por quê? Quem aqui já colou grau na faculdade? Você colou grau sentado? Você tem que fazer o quê? Um ato solene. Alguém aqui já participou de uma formatura para ganhar uma divisa dentro de uma hierarquia militar? Você estava sentado num banco? Você estava como? De pé. Então, eis que o Senhor manda te convidar a se levantar essa noite. Se levantar para receber a tua vitória. Se levantar para receber a tua conquista. Se levantar para receber a tua diplomação. Está na hora de viver um momento novo na sua história. Está na hora de você romper com a inércia, romper com a preguiça. Talvez venha um corneteiro espiritual e toque um toque certo para que você venha romper marcha. Mas eu quero convidar você a olhar para frente nessa caminhada e por mais que tenha obstáculos, não tema, porque o Senhor é contigo. Das duas, uma, ou Ele vai arrancar esse obstáculo do teu caminho, ou Ele vai te capacitar a transpor, ou mesmo a destruir as barreiras que se levantem diante de você. Uma coisa é certa, se você continuar firme na caminhada, Ele é contigo. E se Ele é contigo, você pode dizer que vai chegar no final e vai poder proclamar, eu sou mais do que vencedor. Repete comigo, eu, em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. De novo, eu, em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor.